Buongiorno, ragazzi, ou melhor, good morning, fellas. Vou falar baixinho aqui que são 7 da manhã. Estamos nos despedindo do nosso charmoso Airbnb aqui em Washington DC com vaga na garagem. Isso aqui é luxo nos Estados Unidos. Porque todo carnaval tem seu fim, né? 10 dias de férias aqui, foi legal demais. Agora estamos pegando a estrada de Washington de volta para Nova York para voar para o Brasil com o nosso belíssimo S90 aqui, Thunder Grey. E aí pensei em fazer um videozinho de despedida dessa viagem. São 400 quilômetros de Washington até o aeroporto de Nova York, ou seja, uma distância parecida com São Paulo, Rio de Janeiro, um perfil de cidade parecido também, né? Nova York é a principal cidade deles, a maior cidade, a São Paulo deles. Washington seria a Brasília deles, vai, né? A capital, mas também uma cidade grande, uma cidade importante. Então, assim como a ligação Rio-São Paulo é muito importante no Brasil, a ligação Washington-Nova York é muito importante aqui. E aí, vale a gente dar aquela comparadinha sobre como é pegar a estrada nos United States, onde todo mundo tem uma churrasqueirinha perdida na garagem, versus pegar a estrada no Brasil em uma distância bastante semelhante, com perfis de cidades bastante semelhantes, guardadas aí as devidas proporções. Então, subam aí de passageiro no nosso S90 e vamos fazer esse comparativo da vida na estrada Yankee com a vida na estrada Brazuca. Bom, primeira comparação, é igual a Avenida Brasil à Marginal, né, velho? Para sair aqui, um inferno de trânsito, mas, ó, aí a gente joga um ACCzinho aqui. Na verdade, keep your hands on the steering wheel. Mas assim, o ACC aqui no Brasil é uma coisa muito difícil de realmente você usar e deixar o carro sozinho, porque nesse espaço aqui já teria entrado uma moto ou um Uno Mille da Telefônica. Aqui, como o trânsito é mais ordenado, menos caótico, de fato você consegue usar bastante o ACC. E aí esses anda e para chatos aqui das freeways acabam se tornando mais toleráveis. Mas sabe uma coisa que tem no Brasil que aqui não tem? O quê? Um carinha vendendo biscoito Globo. É verdade. Eu adoraria. Isso faz falta na América. Compensação, esse cara nunca corre o risco de ser atropelado por uma moto no corredor. É outra vantagem daqui. Mas como nessa vida tudo não terás, também na América existe o Zé da esquerda, que tá aqui, ó, a 59 milhas por hora. O fluxo aqui, ó, a gente tá sendo ultrapassado pela direita. Vou dar um sinalzinho de luz para ele aqui. Ele não vai sair. Boa parte dos americanos, tal qual os brasileiros, não sabe que a faixa da esquerda é para ultrapassagem. Isso torna o único lugar onde isso realmente funciona na sociedade humana que eu vi até hoje é realmente a Europa, principalmente na Alemanha. Aqui você vê que o acordão tá tomando pela direita ali, já tomou uma, duas, vai tomar mais um sinalzinho de luz aqui. Vamos, ele não sai, ele acha que é totalmente normal e ok o que ele tá fazendo. Então tá aí uma semelhança entre Brasil e Estados Unidos. Zé da esquerda, aqui eles chamam de Left Joe. Left Joe. Uma vez a Danica Patrick disse que a única caridade que ela fazia era tirar as pessoas da faixa da esquerda. Tchau, Zé da esquerda. Aí a gente Tchau, dá Left Joe. uma buzinadinha pra ver se ele acorda na próxima. Era uma moça. Era uma Zéia. É uma Maria da esquerda. Uma Mary Left. E, como previsto, continua ali a 50 milhas na faixa da esquerda, atravancando todo mundo que vem atrás. Ainda sobre o tópico Zé da esquerda e fluxo, uma coisa muito interessante aqui. Uma das grandes diferenças quando você está na estrada nos Estados Unidos, não existe o radar móvel aqui, ou existe bem mais timidamente do que no Brasil. O excesso de velocidade normalmente é policiado aqui por um policial com uma pistola. Então, é muito menos frequente esse tipo. Aqui não existe a multinha por estar 4, 5 por hora acima do limite como existe no Brasil. Então, o limite aqui da via é 65 milhas. Agora deu uma segurada, mas vocês estavam vendo, a gente vinha ali no fluxo a 70, 75. O fluxo quase sempre aqui, você está vendo para os Estados Unidos dirigir pela primeira vez, na autoestrada, pode andar 10 milhas acima do limite tranquilo, que você nunca vai ser parado e nunca vai ser multado. Ó, agora sim dá para ver direitinho, ó, o limite 55 a placa, e a gente está aqui a 67, vocês veem que a gente está na velocidade do fluxo, o que faz com que a gente possa encontrar uma novinha no grau a qualquer momento. Tanto texto pra acabar desse jeito. O que será que ela quer, baby?
Outra característica interessante das estradas aqui nos Estados Unidos, a gente agora está passando por Baltimore, que é uma cidade grande, né? Se você gosta de esportes americanos, tem o Baltimore Ravens, Baltimore Orioles. Só que aqui o sistema de autoestrada deles é feito para você nunca passar por dentro da cidade, né? O centro da cidade aqui, os prédios estão na minha esquerda, vocês não estão conseguindo ver, mas eles têm um sistema que foi desenhado nos anos 50, logo depois da Segunda Guerra, justamente para fomentar a economia, transporte e tudo mais, que é o Eisenhower Interstate System. Foi desenhado um plano lá nos anos 50 de como ligar todas as grandes cidades sem passar por dentro das cidades. E isso levou 50 anos para ficar pronto, né? No Brasil nunca foi feito um plano, né, de como é que a gente quer que seja a nossa malha rodoviária. As coisas foram todas sendo... Parece que no Brasil a estrada é sempre feita do ponto A para o ponto B, conforme o benefício de cada político ali, o lobby de cada um. Aqui foi feito um plano nacional lá nos anos 50 e ao longo de 50 anos esse plano foi executado. E é por isso que todas as autoestradas aqui, você vai de costa a costa, né, por autoestrada, sempre muito boa, quase sempre não pedagiada. Aqui na Costa Leste a gente tem algumas pedagiadas, já já a gente está chegando no pedágio, fala mais sobre isso. Bom, aqui é pelo glorioso Easy Pass, que é tipo um sem parar, que eu não sei se o carro de imprensa tem, mas rola muito aqui também o Toll by Mail, né? Que é, se você não tem o sem parar, o endereço que está registrado o seu carro, na hora de pagar o IPVA do ano seguinte, chega ali o extrato de pedágios que você gastou no ano. Mas a gente está voltando de Washington para Nova York, a gente veio, né? Na vinda, os valores de pedágio $2, $4, acho que ao todo deve ter dado no máximo $10 para fazer esses 400 km. Então, os pedágios aqui são bem mais baratos. Só que quase sempre, quando você tem uma pedagiada, você também tem uma via que permite que você faça o mesmo trajeto de forma mais longa, com menos pistas, talvez com um pouco mais de trânsito, mas sem pagar pedágio. Então, pagar pedágio aqui quase sempre é uma opção e não uma obrigação. Agora é muito louco, né, de pensar. Primeiro vocês vejam, né, que a gente está ainda aqui em Baltimore, mas o desenho das highways é feito para não passar dentro das cidades. Isso é um fenômeno que é mostrado de forma muito legal no filme Carros, né? A cidadezinha lá de Radiator Springs é justamente a estrada local que deixou de ser usada depois que foi feita a autoestrada, e aí a cidadezinha entrou em decadência, né? A antiga Rota 66 é isso e tudo mais. Mas é muito interessante essa questão de ter sido feito um plano, né? No Brasil, sei lá, 50 anos atrás a gente podia ter determinado que seria importante ter uma ligação rodoviária entre São Paulo e Manaus, e Belém, e Porto Alegre, e ter desenhado um mapa e um plano, e beleza, vamos levar vários anos fazendo aí. Não fizemos isso, infelizmente. E aqui é um lance muito clássico, que são essas service areas, muitas vezes no meio da autoestrada aqui, esse tipo de posto, restaurante no meio, né, quando divide as faixas. Até tem ali no Brasil alguns, na Ayrton Senna, Carvalho Pinto, mas não é muito comum, né, aqui é bastante. E aí a gente tem uma vasta seleção de lugares para comer, pegar um café e também para abastecer, coisa que a gente não vai precisar fazer. A autonomia do nosso Volvão está dando aqui 360 milhas, faltam 170 milhas. Inclusive, botamos gasolina demais aí, saindo preju. Mas vamos falar da questão sempre polêmica dos preços de gasolina. Eu ouvi donut? E donut, né? Mas antes de falar de abastecer o carro, vamos falar de abastecer o bucho em bom gauchês. Como não amar um lugar à beira da estrada que oferece numa única prateleira talvez 390 mil calorias e um café também. Shot de energia. Yay! Olha essa geleia. Tudo. E aqui a questão sempre polêmica, mamilos, polêmicos. Preço da gasolina, vocês veem, tá $3,89 o galão. Historicamente a gasolina aqui sempre foi bem mais barata do que no Brasil. Mas a nossa moeda anda tão desvalorizada e o preço aqui também subiu tanto que tá pau a pau, né? Porque é $3,89 o galão. Um galão é 3,78 litros, ou seja, $1 por litro. O dólar tá 5,20.
Tô só Nazaré confusa aqui, ó. 5,20. Tá confusão, ó. Ou seja, $1 o litro, R$5,20 o litro. Basicamente o mesmo preço do Brasil. Que é bastante raro, né? Historicamente sempre aqui foi mais barato, quando o real valia mais e quando os combustíveis aqui estavam menos caros, né? Porque menos é feminino. Nível São Paulo, né? Porque tem lugares mais caros que São Paulo no Brasil. É, varia, né? Mas dá pra dizer que tá mais ou menos a mesma coisa. Outra coisa interessante aqui, ó, que os Estados Unidos é um país muito legal, mas eles não entenderam que o sistema métrico é muito mais fácil, né? Então aqui, ó, milhas por galão. E o consumo, como está o consumo? 29,3 milhas por galão. Já que a gente está fazendo essa pequena aula de matemática, uma milha é 1,6, um galão é 3,8, vocês veem que é mais ou menos metade, né? Uma milha, quando você, em relação ao galão, quando você passa aí do sistema imperial para o sistema métrico. Grosso modo, você quer ter um valor aproximado sem fazer muita conta? Divide por 2. 29 milhas por galão estaria dando aí coisa de 14 km por litro. Na verdade é um pouco menos, é 42% o número certo. Eu fiz o trabalho para você, calculei. Temos aqui um consumo até agora de 12,7 km por litro no rolê rodoviário com o Volvão aqui, de 300 cavalos, nada mal. Chegamos ao pedágio aqui, 4 doletas, ou seja, R$20, mas aqui $4 é bastante pouco, vamos chamar assim. O trampo é que na hora de pagar em dinheiro, vamos ver, alguns pedágios não tem seres humanos. Contou todas as moedas aí, meu amor? Temos $4 em moedas de Nossa. 1, 5 e 10. Vamos ver que alguns pedágios aqui não tem um ser humano ali, tem só um grande latão de moedas. Tomara que... Ah, tem uma pessoa. Tem ser humano, senão a gente ia demorar horas no latão de moedas. Hello. Ah. Oh my god. O que caiu ali, baby? Sei, Felipe. Deu ruim. Quanto caiu? Nossa, 10. There's another dime here. Thank you. Foi? Rolou? Eu acho que ele não ficou muito feliz por ter que contar todos esses $4 em moeda, baby. De 1, 5 e 10. Olha que interessante, assim que eu abri a porta, o carro desligou sozinho. É verdade, nossa. Ligou agora? Agora eu liguei. Você tá contando? Tomara que eu tenha contado certo. Tinha moeda de 1 centavo ali, baby. Sério? Sim. Ah, baby, que sacanagem. Ué, tu vai levar um quilo de 1 centavo pro Brasil? 1 centavo aqui você $1. leva na maquininha depois pra fazer recuerdo. Ele amassa sim. e cria uma imagem do lugar que você tá visitando. Recuerdo. Sabe que faltou? Mais uma vez a Ferrari caga tudo nos boxes, baby. Perde muito tempo. Suleira essa latinha. Não tem o nome dele hoje. A não ser que seja o Lin. Ou se o nome dele seja Cars. Toldo. Ah, o Lin nos odeia, baby. O Toldu nos odeia. 3 weeks later. Acho que ele ia confiar na gente. Eu achei que ele ia ficar felizão de ganhar bastante troco. Eu também. Acho que ele já perdeu a conta umas 3 vezes. Tá aqui cagado. Agora entra a vinheta do Bob Esponja. 5 anos depois. 2,000 years later. Já fazem 87 anos. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new. Já faz 87 Já anos. faz 87 anos. Thank you. Vamos fazer um 0 a 100 saindo do pedágio. 60 milhas é 100 por hora. Quanto foi? Foi. Marcou Claro no que relógio. não consegui nem respirar. Ficou surpreso. Sabe o que eu gosto da América? Por que, meu amor? It's the little differences. Little difference. Royale with cheese. Aqui, ó. Que bom se chama good humor. Porque realmente uma bomba calórica dessas te deixa de bom humor. Como não? Mais um pit stop aqui de beira de estrada. Percebo que a coisa vai ficando meio repetitiva, né? Mais um lugar que tem um Dunkin' Donuts. Às vezes, pegar a estrada aqui é um eterno dia da marmota, assim. Você vai sentindo um Ctrl+C, Ctrl+V, porque essa infraestrutura toda aqui vai se repetindo. Mais um posto Sunoco. Uma coisa que apareceu ali no vídeo anterior, mas eu nem comentei, o diesel é bem mais caro, né, do que a gasolina aqui, como agora é no Brasil, mas historicamente o nosso diesel era subsidiado, né. E aí a gente tem muito pouco, pela gasolina ser ainda barata para os padrões deles, e eles não terem nenhum tipo de estímulo aí para o diesel, aqui carro a diesel, mesmo caminhonete a diesel é bem mais raro, né, que é torque.
joga litragem, né? V8, 5.7 Hemi. A maioria dos carros grandes e caminhonetes aqui são mesmo a gasolina. Uma olhadinha aqui em algumas coisas pouco usuais, né? Tá aqui o nosso Volvo, mas é sempre legal caminhar aqui pelo estacionamento. Você vê Mazda, aquelas coisas que a gente não tem no Brasil. Ali o Clarity, que é o Honda movido a hidrogênio. Deixa eu mostrar aqui também como ficou a logística do nosso Volvão aqui, o porta-malas. Não sei porque não abriu, acho que tá tão socado. Mas para vocês verem como encaixou aqui as 3 malas médias com mochilas, o malão atrás ali e mais uma mochila. Mas acho que foi um pouquinho na força bruta para fechar aqui. Vamos ver se ele fecha sozinho. Fechou. Então não foi tão na força bruta assim. Os Brazuca Piraria aqui também. Hyundai Sonata, né? Sonata e a Zira, era a dupla de sedãs aqui, bem arrojado o design dessa geração aqui, que o farol vira essa faixa cromada no capô. O Traverse aqui, que é o SUV médio, aqui médio, né, no Brasil grande da GM, é o concorrente natural da GM aqui, da Grand Cherokee, que a gente também deu rolê aqui, que vocês viram no canal. Nissan Murano, outro carro que sempre teve caracterizado, né, pelo design bem agressivo, é outro que a gente vê bastante aqui. Enfim, aqui o CR-V, ó, falei que é água CR-V RAV4. Paisagem bastante diferente e sim, né, dá aquela certa dorzinha no coração aí em relação ao que a gente vê no Brasil e o que a gente vê aqui, né, inevitável. E ação! Aqui a gente está no famoso New Jersey Turnpike, é a rodovia que corta Jersey e são, vejam só, 6 faixas de um verdadeiro tapete, mas fica aqui um guarda-reio separando as duas, né? Então torna essas 3 faixas que a gente está aqui super expresso, né? Não tem caminhão, não tem ponto de entrada e saída. E já que a gente está fazendo essa comparação aí com trajeto Rio-São Paulo versus o trajeto Washington-Nova York, a gente está constantemente aqui com 5, 6 faixas no traçado e não aquelas 2 faixinhas de Dutra ali que fazem a maior parte do trajeto no Brasil, né? E preciso mencionar que eu que sou uma péssima copilota e gosto de dormir no carro, esse tapetinho tá gostoso de dormir. Tá, esse tapetinho conduz ao sono. Tá gostoso. E aqui, uma coisa que não é muito comum nos Estados Unidos, é muito comum na Europa, né? O famoso pedágio por ticket. E aí acho que agora a gente vai chorar. E inclusive, gostaria que o grupo se mobilizasse aí. Porque acho que vai dar umas 15 doletas. E juntem os PTB de vocês aí. Eu tenho 14 aqui. 15 dólares? Você tem 14 ou tem 4? Eu tenho 14. Não tem 15 dólares em moeda aí, Bi? Aqui tem 5. Ah, tem 5 aqui? Tem 5. Tem mesmo? Não tenho certeza. Mas é tudo de 25 esses aí. Bom, vamos lá. As propagas. Vê quanto que deu. Hello. 12,80. Então aqui. Vocês não odeiam as pessoas que chegam no pedágio sem... Bom, aí nesse pedágio não tem como você chegar pronto, né? Porque você não sabe o valor. E se desfaz as moedas aí, que isso vai tudo pesar na mala e a mala é pesada. So this is 3 and this is 10. Estamos chegando em Staten Island, que já é Nova York. Thank you. E a gente pagou um de 4 e um de 12,80, então deu 16,80 de pedágio ao todo, que vezes 5, jornalista fazendo conta é sempre um drama. Aura, ajuda nós, vezes 4 seria 60, 75, 80 reais vai, deu pra fazer o trajeto. É, acho que menos do que dá o Rio-São Paulo em reais, né? Não lembro agora. Sem dúvida, é menos. Em reais é menos. Faz tempo que... E esse é outro problema, quando você usa o sem parar no Brasil, você meio que não vai... Aqui você sente o dinheiro saindo, né, da mão e fica mais vivo. Eu vou dar uma procuradinha quanto que eu Põe na tela aí, põe na tela aí. Fechado. Corta pra mim! Já entrando aqui na grande Nova York, meu, no subúrbio, isso aqui é uma coisa muito interessante nos Estados Unidos também. Na Califórnia a galera chama de Diamond Lane, né, porque tem esse losango, esse diamante.
mas é a... Opa! Tem lá a polícia. Aqui eu não vou conseguir fazer, mas isso é outra coisa interessante daqui. Quando você tem a polícia no acostamento do lado direito, você tem que mudar de faixa, né? Não pode passar na faixa mais próxima. Mas aqui, evidentemente na esquerda, a gente não pode cruzar a faixa contínua do que é o Carpool Lane, ou HOV, High Occupancy Vehicle Lane, que é uma faixa que você só pode usar aqui em Nova York se você tiver mais de 3 pessoas no carro. Na Califórnia são só 2. Dizem que quando começou a galera colocava manequins, né? No banco do passageiro aí pra enganar as câmeras. Brasileiramente, diria eu. Mas é uma forma de estimular aí a carona solidária, né? Pra ter menos carros nas ruas. Ah, a gente cruzou, melhorar mas o trânsito. a gente cruzou uma plaquinha ali. A gente vai demonstrar agora a plaquinha. Vai cruzar aqui, ó. Viaduto? Ó, aqui, ó, HOV 3+, ó. Ah, que legal, nunca tinha ouvido falar disso. Fim de papo, tá entregue aqui o nosso xodó. Fim de horário, deu 4 horinhas para fazer os 400 km, então fizemos uma média boa. Agora a gente pega o shuttle para o aeroporto. Deixa o like aí, comente o que você achou de diferente, de parecido entre a vida rodoviária intermunicipal e interestadual nos Estados Unidos versus o Brasil. E quem sabe, nosso próximo rolê aqui na América, a gente já não experimenta, por exemplo, o novo HRV americano, que aqui, aliás, que no Brasil vai se chamar ZRV. Painelzinho de Civic aqui, bonito. Uma traseirinha meio de Macan. Mas isso tudo fica pro próximo, que a gente tem que correr agora para não perder o voo. Valeu demais, cuide-se bem e aquele abraço.